Especialistas orientam para viver melhor. Vida saudável. Viver é melhor, de volta no seu rádio, e agora a gente conversa sobre hipertensão. Você sabia que no mundo 7 milhões de pessoas morrem por ano por causa do problema, o que significa, segundo dados oficiais da Organização Mundial de Saúde, que a cada 5 segundos uma pessoa morre vítima da doença. O perigo é que, na grande maioria das vezes, ela é assintomática, não tem sintomas. É, portanto, silenciosa e pode estar relacionada a outras doenças, outras complicações, como, por exemplo, doenças do coração. A gente vai conversar hoje sobre esse assunto com o coordenador de estimulação cardíaca da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, Dr. Ricardo Alckmin Teixeira. Dr. Ricardo, seja bem-vindo ao nosso Viver é Melhor de hoje. Para começar, queria saber se a gente pode considerar a hipertensão como uma das principais causas para as doenças cardiovasculares. Boa tarde. Boa tarde, Isabela. Muito obrigado pela oportunidade. A hipertensão arterial sistêmica, ou simplesmente hipertensão, é uma doença bastante prevalente e ela funciona mesmo como um preditor de risco, um causador de outras complicações cardiovasculares e é sim considerada uma das principais condições predisponentes para acometimento do sistema cardíaco e circulatório. Isso está correto você afirmar. Sim. E qual é a relação, então, doutor, dentre desses dois quadros? O sistema cardiovascular ele é composto basicamente pelo coração e pelos vasos sanguíneos. O indivíduo que apresenta hipertensão significa que o sistema circulatório dele no território arterial está sofrendo com uma sobrecarga ocasionada justamente pela elevação da pressão. A elevação da pressão ela pode não só sobrecarregar o desempenho do coração, como alterar, vamos dizer assim, a entrega do oxigênio, a entrega dos nutrientes, gerar lesões nos órgãos de maior acometimento, chamados de órgãos-alvo, que seriam o próprio coração, o cérebro, o rim e os olhos. Então, a associação que existe entre hipertensão e diversas doenças cardíacas e circulatórias, ela é bastante íntima. Um indivíduo que apresenta uma hipertensão arterial não controlada está mais predisposto a apresentar doenças que acometam esses órgãos-alvo, o cérebro, o coração, o rim e os olhos. Sim. A nossa produção colheu vários dados aqui que mostram o quanto essa doença atinge uma taxa muito grande, um índice muito grande da população, não somente brasileira, mas mundial também. Existe algum fator, algum grupo de risco, doutor, para a hipertensão? Existem sim situações de maior risco, principalmente com o envelhecimento, a hipertensão ela se torna mais frequente. Além disso, hábitos de vida que não são considerados saudáveis, nós sabemos que a alimentação saudável ela previne a ocorrência da hipertensão, principalmente quando nós falamos de ingesta de sal. Nós não precisamos, não devemos comer mais do que 2 gramas de sal por dia, é um componente predisponente bastante importante para o desenvolvimento da hipertensão. Assim como é o tabagismo, a ingestão da bebida alcoólica, o sedentarismo, a falta de exercício físico, a obesidade, o consumo exagerado também de carboidratos, o uso indiscriminado de alguns medicamentos, como anti-inflamatórios, corticoides e algumas variações étnicas. Os negros têm uma tendência a ter mais hipertensão do que os pardos e os brancos, a hipertensão ela é mais comum em mulheres. Então existem diversas variáveis que as pessoas precisam conversar com seus médicos e ficarem atentos para um diagnóstico precoce dessa importante doença. Sim. E existe, doutor, um nível padrão considerado saudável da pressão ou isso depende de cada organismo? Recentemente foi publicado uma diretriz internacional pela Sociedade Americana de Hipertensão em 2017 que considera a pressão arterial normal aquela pressão que está abaixo de 12/8, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Ela já é considerada elevada se estiver acima desse patamar. É super importante ter isso em mente, porque como ela é uma doença habitualmente silenciosa, se o indivíduo não passa regularmente em consulta médica ou se ele não faz check-ups periódicos, ele pode
passar anos e anos com um nível de pressão inadequado sem perceber. Agora, é importante ressaltar que o nível de pressão ele pode variar um pouco de acordo com a faixa etária, de acordo com o peso, com o diâmetro do braço. Então existem diversas variáveis que têm que ser consideradas. Mas é importante que o médico avalie para poder saber se para aquele indivíduo especificamente alguma variação desses níveis pode ser considerado, principalmente quando se avalia o paciente em termos de idade, peso, tamanho, circunferência do braço, etc. Ok. Bom, doutor, a gente está chegando ao finalzinho da nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje aqui no Viver é Melhor. A gente deixa então espaço para as suas considerações finais e suas dicas sobre esse assunto. Eu que agradeço a oportunidade de discutir isso com vocês. E acho que a principal dica é para que os ouvintes entendam que a hipertensão, sendo uma doença basicamente silenciosa, ela pode demorar muito tempo para ser detectada. E nós temos duas maneiras de fazer a prevenção das suas complicações, das complicações da hipertensão. A primeira delas é prevenindo a hipertensão. E a hipertensão, dentro do que nos cabe fazer, está baseada basicamente em hábitos de vida saudável. É cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso organismo. Então, combate à obesidade, combate ao tabagismo, abandono do sedentarismo, fazermos uso do nosso cotidiano de alimentos mais saudáveis, verduras, frutas, legumes, cereais, reservar aqueles alimentos que a gente reconhecidamente sabe que não nos fazem bem, principalmente os que são ricos em gordura, que são ricos em carboidratos, que são fritos, a gente deixar para situações excepcionais, mas não para o nosso dia a dia. Então, comer bem, viver bem, cuidar do nosso corpo e fazer consultas periódicas com o seu clínico, com o seu médico, para que você possa, em desenvolvendo hipertensão, eventualmente por causas irreversíveis, como por exemplo uma herança genética,